Mateus capítulo 12, a partir do verso 46. Mateus capítulo 12, a partir do verso 46. E se puder já com o seu dedinho lá procurar João capítulo 4, nós também depois de lermos este, vamos lá em João capítulo 4. Ok? Enquanto os irmãos acham, eu quero logo falar sobre a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a vida da igreja, e sobre essa expressão que sempre está na nossa mente. Sendo tu crente ou não, sendo tu de alguma igreja ou não, em geral falamos isso. Todos os dias, pelo menos uma vez, tu vais dizer isso. Tu vais dizer, se for da vontade de Deus, tomara que Deus queira. De alguma maneira, tu vais dizer, em algum momento do seu dia, de domingo a domingo, algo relativo a Deus querer ou não querer. Vontade de Deus. De alguma maneira, nós temos isso na mente. Sendo crentes, católicos, espíritas, seja a religião que for, o ser humano tem algo na mente que diz que existe uma vontade superior à minha. Inconscientemente nós sabemos disso, que há uma vontade superior. Há algo que manda além do que eu mando. Existe uma força, existe um poder, existe algo que está acima de mim. Está além das minhas forças. E por isso, nós que somos cristãos e vivemos em um país cristão, falamos isso sempre. A vontade de Deus, Deus queira, se Deus quiser. Porque nós sabemos que Deus tem que intervir, sabemos que Deus é quem comanda. Já ouvimos pelo menos uma vez aquela passagem em que Jesus fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não permitir. Da minha cabeça Deus permitiu um monte. Mas, costumeiramente, temos isso em mente. Sabemos disso. E lá em Mateus capítulo 12, Jesus vai falar algo a respeito da vontade de Deus. E ele diz, capítulo 12, verso 46, ele diz, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Eu vou repetir este último verso, que diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Agora podemos ir em João capítulo 4, verso de número 34. João capítulo 4, verso de número 34. Jesus também, mais uma vez, dizendo aos seus discípulos, dizendo aos seus apóstolos, aqueles que estavam junto a ele, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Repetindo, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos, Jesus cita a questão da vontade do Pai, a vontade de Deus, nesses dois textos que lemos. E no primeiro texto é curioso porque costumeiramente usamos essa passagem, este momento em que Jesus é interrogado por causa dos seus irmãos e sua mãe que está do lado de fora, utilizamos muito para comprovar que Jesus tinha irmãs de sangue, além, né, de seus irmãos que ele chamava do povo, irmãos de fé, ele tinha irmãos de sangue também. Embora muitas pessoas digam que não, mas essa passagem comprova claramente. Alguns dizem
eram primos, porque no aramaico não existe a palavra primo, mas graças a Deus que a Bíblia não foi escrita em aramaico, ela foi escrita em grego, o Novo Testamento. E em grego existe a palavra primo. Se a intenção do autor de Mateus fosse dizer que os seus familiares, os seus primos estavam lá, ele colocaria adelpos, em grego, e não adelphos, ou phos, que é irmão, de sangue, saiu do mesmo ventre. Delphos no grego é ventre. Adelphos saiu do mesmo ventre, ou seja, aqueles que estavam ali fora eram a família de sangue de Jesus. Eram eles que estavam ali fora. E Jesus, nesse texto, ele parece rejeitar a família dele. À primeira vista, nós dizemos que Jesus está dizendo, não, eu não tenho família, eu não quero saber de família. Mas não é essa a lição que Jesus quer nos dar. Jesus quer nos chamar a atenção para uma família que vai além da terrena. Jesus quer nos chamar a atenção para algo, um laço, uma ligação que não é apenas sanguínea, mas é uma ligação eterna, uma ligação espiritual. É isto que Jesus quer nos chamar a atenção. Ele diz, nosso interesse não deve ser apenas a ligação entre pai, mãe, irmãos, avô, tio e etc. Porque essas ligações serão rompidas com a morte. Em Hebreus, capítulo 11, 12, o autor da carta vai falando sobre a nossa relação quando Deus nos recebe, nossa relação com Deus quando Ele nos recebe como filhos. E aí ele coloca que Deus corrige e açoita aquele quem recebe como filho. E ele compara como a relação do pai com o filho. E ele diz, o autor da carta aos Hebreus diz, que pai ou mãe que não corrija o filho? Ora, aqueles que Deus nos deu, terrenamente, nos corrigiam por um determinado período de tempo. Mas o nosso Pai Celestial, para a eternidade. Então, o que Jesus está querendo chamar a nossa atenção, ou começar a chamar a atenção, quando diz, quem é minha mãe ou quem são meus irmãos, não é simplesmente dizer, eu não tenho mãe, eu não tenho irmãs. Pelo contrário, se ele estivesse rejeitando a sua família, lá na cruz, no Evangelho de João, ele não diria para o apóstolo a quem ele amava, cuidar de sua mãe. Ele não estava rejeitando a sua família terrena, mas ele estava, sim, querendo nos mostrar que há uma ligação muito mais especial e de muito maior valor do que a ligação sanguínea. Por mais que nós valorizemos tanto a ligação sanguínea, por mais que nós possamos dizer que, olha, eu valorizo muito a minha família e devemos valorizar, estamos corretos nisso, há algo que é superior ainda a isso. Jesus vai colocar que aquele que realmente faz parte da família de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Que faz a vontade daquele que me enviou, como ele diz, faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é a minha, ou esses são a minha família. E aí eu te pergunto se tu já fazes parte desta família. Porque esta família não termina. É uma família eterna, que dura para a eternidade. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, pelos saduceus, melhor dizendo, que não acreditavam em ressurreição. Os saduceus chegam a Jesus e falam, tu dizes que haverá ressurreição, então uma mulher casou-se algumas vezes. Qual vai ser o marido dela na ressurreição? E Jesus responde o quê? No céu não há casamentos. Serão como os anjos, não se casam e nem se dão em casamento. Todos pertencemos à mesma família. Todos pertencemos à mesma família. Jesus diz que aquele que faz a vontade de Deus, esses são os meus irmãos
esses são a minha mãe. Por que ele diz isso? Porque ele fazia a vontade do Pai. Ele veio para isso. Então, havia uma ligação, a ligação familiar que Jesus chama a atenção, é uma ligação de atitudes, é uma ligação de vivência, é uma ligação de estilo de vida, de viver igual, de ser parecido, e não simplesmente correr um tipo de sangue que é parecido, ou ter um DNA parecido um com o outro. Há tempos atrás não havia-se como comprovar a paternidade ou maternidade de alguém. Era interessante. Se um jogador de futebol que é famoso e costumeiramente, né, tem muitos filhos espalhados, principalmente os futebolistas brasileiros espalham muitos filhos, não se havia como comprovar se era filho ou não, a não ser se parecesse. Se fosse realmente um parecido com o outro, diríamos, é filho. Mas hoje em dia há aquela questão do teste de paternidade pelo DNA, vê que o DNA é muito parecido, e então se atesta ali, é filho realmente daquela pessoa. O que atesta que você faz parte da família de Deus não é o seu DNA, não é se no seu cromossomo diz que você é mulher ou homem, não é se dentro do seu sangue é A ou B positivo, não interessa isso para Deus. O que interessa, o que faz parte da família de Deus, o que vai interessar é se a sua atitude, a sua vida é fazer a vontade de Deus ou não. O que comprova que alguém faz parte da família de Deus é ter a vontade de realizar a vontade de Deus. Ou seja, é como Jesus diz em outro texto, é negar, é morrer para si mesmo, para viver para Cristo. É como o apóstolo Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Há tempos atrás eu já ouvi essa história e já contei algumas vezes. Disse que um missionário foi a uma aldeia distante para substituir alguém que havia pregado o evangelho antes dele naquele local. E, de repente, ele chegou naquela aldeia e começou a falar de Jesus. E os índios começaram a falar, os nativos começaram a falar para ele que eles conheciam já Jesus e que Jesus havia vivido entre eles. E ele notou algo de estranho naqueles nativos. E foi aos seus superiores da organização missionária e falou, olha, o missionário que passou antes de mim fez ou falou alguma bobagem, porque os nativos estão dizendo que ele era Jesus. E aí o seu superior, conhecendo o antecessor, disse-lhe, não, é porque os nativos perceberam que ele vivia como Jesus mesmo. Então eles começaram a apelidá-lo de Jesus. Eles chamavam o missionário de Jesus porque ele vivia como Jesus. E, de fato, em Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, ou aparece a primeira vez chamados os discípulos de cristãos, que significa pequenos cristos. Ou seja, aqueles cristãos lá em Atos dos Apóstolos, aqueles apóstolos e seus discípulos, viviam de tal forma parecidos com a maneira como Cristo ensinava e vivia, que as pessoas começaram a chamar, são cristãos, ou seja, são pequenos cristos. Porque também realizavam a vontade do Pai. Estão percebendo, irmãos, a questão de realizar a vontade de Deus, criando a ligação? E por isso nós nos chamamos de irmãos. E por isso Jesus diz que é seu irmão, é sua família também, aquele que faz isso. Jesus diz em João capítulo 6, 38, diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus veio fazer a vontade de Deus. E nós dizemos que seguimos a Jesus e muitas vezes não praticamos a vontade de Deus. Nós, em nossos corações, dizemos, eu sou seguidor de Cristo. Mas quando Deus nos manda, Deus nos orienta a tomar tal atitude na nossa vida, nós nos desviamos para o outro lado. Quando Deus nos manda a ir a tal lugar, nós fazemos como Jonas e vamos em direção oposta. Mesmo pertencendo a alguma igreja, mesmo conhecendo o que nos ensinaram como estilo de vida cristão,
desde a nossa meninice, ou depois de algum tempo, no nosso meio adulto, alguém veio até você e falou, olha, Jesus, Deus quer que nós vivamos dessa forma. Converta-se. E nós sabemos que precisamos nos converter, mas não queremos. Sabemos que estamos trilhando um caminho errado, mas preferimos ir no caminho errado do que seguir a Deus, porque achamos uma chatice obedecer pessoas. Afinal de contas, a maioria de nós que está aqui dentro no momento somos adultos. Nós não temos que obedecer o papai e a mamãe mais. Como que eu vou obedecer alguém? A questão é que Jesus veio fazer a vontade do Pai. E se Ele veio fazer a vontade do Pai, e eu quero ser da sua família, eu também tenho que realizar a vontade do Pai. E nesse momento, talvez tu estejas a me perguntar, que vontade é essa? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar em minha vida? O que nós temos de fazer? A vontade de Deus, em primeiro lugar, nós poderíamos colocar em vários tipos e falar sobre vontade de Deus aqui durante horas. Mas o que eu gostaria de destacar hoje para os irmãos sobre vontade de Deus é que a vontade dele, a primeira vontade de Deus, é resgatar vidas. A primeira vontade de Deus é resgatar vidas. Ele tem outras vontades específicas para a sua vida, para cada vida em particular, mas a primeira é resgatar vidas, sejam as vidas que sejam, quais que sejam, de pessoas que nós nem imaginamos ou que colocamos de lado e dizemos, não tem jeito. Deus quer resgatar todas as vidas. Em Timóteo, o apóstolo Paulo nos diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Todos os homens, até aqueles terroristas que nós muitas vezes amaldiçoamos com os nossos lábios e dizemos por que atirar um carro na frente ou em cima de muitas pessoas e matar até crianças. E nós olhamos para esses muçulmanos e dizemos, sejam expulsos daqui, saiam daqui. Somos xenófobos. E queremos, muitas vezes, realmente expulsá-los do nosso redor, do nosso convívio, porque realmente nos enchemos de raiva, queremos fazer como o salmista diz a Deus sobre os ninivitas, que queria pegar as criancinhas. O judeu tinha tanta raiva do ninivita, da capital, do povo que morava na capital da Babilônia, que queria pegar a criancinha de colo e dar com a cabeça dele na pedra. E ele diz isso a Deus, eu estou com tanta raiva que eu quero fazer isso. O salmista Davi diz, Senhor, aqueles que te odeiam, como os muçulmanos odeiam os cristãos, e nós não odiamos eles. Nós nunca devemos odiar eles. Mas eles, não sei por que, nos odeiam. E Davi fala isso, aqueles que te odeiam, eu os odeio com ódio perfeito. E é interessante que Davi, nesse momento, ele está falando, eu detesto essas pessoas, Deus. Eu não consigo olhar na cara dessas pessoas, porque eles te odeiam, Senhor. Mas Davi abre o seu coração para Deus falando isso e diz, mas se isso for errado, guia-me pelo caminho eterno. É isso que Davi está dizendo, ele sonda o meu coração, vê se, Senhor, eu estou dizendo isso, mas vê se isso é errado e me guia pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Porque eu, como ser humano, me inflo de raiva, mas o Senhor quer resgatar os muçulmanos. Jesus morreu por eles também. E a vontade de Deus é essa. Por quê? Eu digo isso. O segundo texto que nós lemos se encontra no final de um diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. E os irmãos, há pouco tempo atrás, ouviram pregação sobre a mulher samaritana aqui na igreja. E quando Jesus tem esse diálogo com a mulher samaritana, os seus discípulos haviam saído para comprar comida.
E aí, quando eles voltam, encontram Jesus, está ali, eles trazem a comida, põem a comida ali perto de Jesus. Jesus estava com fome, cansado do caminho. Quem lembra do texto vai saber disso. Jesus se encosta perto do poço porque estava com fome, com sede, cansado da viagem, do caminho. E os discípulos vão até a cidade comprar alimento. E a expectativa na cabeça dos discípulos é: nós vamos chegar e o mestre vai devorar aquilo que nós trouxemos para ele comer. E aí Jesus está à espera e não come. Porque aquela mulher a quem ele havia há pouco dito: eu sou o Messias, sou eu que falo contigo, foi na vila dela, na cidade dela, a chamar as pessoas e falar: eu encontrei o Messias. E trouxe as pessoas para falar com Jesus: vamos lá, vamos conhecê-lo. E Jesus está esperando essas pessoas chegarem para falar com ela. Então, com elas. Então, os discípulos perguntam: mestre, começam a se perguntar entre si: por que ele não come? Por que ele não come? E Jesus olha para os seus discípulos e diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Qual era a vontade do Pai que estava no céu naquele momento? Que Jesus pregasse o Evangelho. Antes de comer, que Jesus falasse do Evangelho, pregasse a salvação para os samaritanos que os judeus odiavam. A minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e bebida é resgatar vidas. A fome da igreja deve ser resgatar vidas. Aqui nós temos uma cultura diferente em Portugal, mas no Brasil nós falamos que crente não bebe nem fuma, mas come, que é uma beleza. Reunião de crente sempre tem comida. Lá é comum, o Givas vai partilhar isso comigo, deve ter participado algumas vezes de alguns cultos assim, cultos nos lares, nas casas das pessoas. E lá nós dizemos que tem um amigo de todos os cultos, cachorro quente. Todo final de culto, no lar, sempre tem um cachorro quente. O dono da casa serve um cachorro quente. E os adolescentes, principalmente, as crianças, ficam na expectativa do pastor acabar de pregar, porque sabem que depois, no final, sempre vai ter um lanchinho. Mas a fome da igreja não deve ser apenas o alimento material. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí o discurso de Jesus, uma vez, certamente foi muito duro. As pessoas começaram a ir embora e ele perguntou para os discípulos: vocês querem ir também? E Pedro se vira para Jesus e diz: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, só o Senhor é quem nos alimenta. Isso foi logo após Jesus ter multiplicado os pães. Jesus multiplica os pães, a multidão continua seguindo, e aí ele vai falando: eu sou o pão da vida. Para entrar no reino do céu tem que comer a minha carne. Quem não comer a minha carne não entra no reino dos céus. E as pessoas: duro esse discurso, vamos embora. Começam a ir embora. E ele pergunta aos apóstolos: vocês querem ir também? E Pedro: não, o alimento vem do Senhor. Só o Senhor nos alimenta eternamente. E é a mesma coisa com essa mulher samaritana. Ela tem sede, vai beber água, e ele fala: a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Queridos, a vontade de Deus para a igreja, para a sua vida, é que perdão pelo você, é o costume, mas que tu resgates vidas. Que tu sejas pescadores de homens. Parem de consertar as suas redes. Parem de correr de um lado para o outro para servir as mesas como Marta. E se sentem aos pés de Jesus para ouvir Jesus falando do verdadeiro alimento. É isso que Jesus quer. Ele quer resgatar vidas.
essa é a vontade dele para a igreja. E eu digo a você que, qual é a vontade de Deus para a sua vida, então? Especificamente. Talvez tu estejas pensando que eu não obedeço a Jesus, eu não tenho obedecido a Deus, eu não tenho praticado a vontade de Deus na minha vida, eu estou longe, eu estou disperso, eu estou distante dos caminhos que Deus queria para a minha vida, e eu reconheço isso, e eu creio agora que não há mais chance. Não há jeito, para mim não tem conserto. Minha vida andou por tantos lugares e fiz tantas coisas que agora não tem jeito. Eu vou começar a praticar a vontade de Deus agora já não adianta mais. O que eu fiz de errado supera as coisas que eu vou fazer de certo. Jesus não diz isso. Como eu disse, Jesus quer resgatar vidas, inclusive a sua. Sendo tu da igreja ou não, Jesus quer resgatar as vidas. Jesus quer que cada um de nós sejamos participantes da sua família. Uma família que dura a eternidade. E no capítulo 6 de João, versículo 39 e 40, se os irmãos puderem abrir, nós vamos ler esses dois versos, para irmos caminhando ao final. João 6, 39 e 40. Jesus fala o tempo todo sobre a vontade daquele que me enviou, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, e nós dissemos, a vontade daquele que me enviou é resgatar vidas, e eu te digo agora que a vontade de Deus é resgatar a sua vida. Seja tu quem seja homem, mulher, branco, negro, adulto, adolescente, idoso, Deus quer resgatar a sua vida, para que você resgate a vida de outros. E nesse texto Jesus fala claramente isso. A vontade do que me enviou é esta, versículo 39, que eu não perca nenhum de todos que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus não quer te perder. Jesus não quer perder nenhum. Lembram da parábola das 100 ovelhas? Em que Jesus diz que um pastor tinha 100 ovelhas e, fugindo uma, ele vai atrás daquela, pega aquela e trata com amor, quando deveria bater nela e deixar ela de lado. Afinal de contas, ele tinha 100, o que seria uma? Mas Deus é como esse pastor que pode ter 100 ovelhas, mas se uma sair, ele vai atrás? Porque ele não quer que nenhuma delas se perca. E cuida, acha ela cheia de carrapichos, cheia de matos, toda cheia de sujeira, põe ela no colo e tosquia a lã e cuida dela novamente, para que ela esteja limpa. Jesus quer resgatar as vidas. No versículo 40 ele diz, porquanto esta é a vontade de meu Pai, que quem vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Portanto, Jesus quer que algo maravilhoso na sua vida. Tu podes passar por vários problemas e tribulações, mesmo crendo em Jesus, durante a sua vida, e se entregar a Jesus, ainda vai passar por vários problemas e dificuldades na vida. Mas Jesus quer algo maravilhoso para você. Quer te ressuscitar. Assim como ele fez a Lázaro, assim como ele fez a filha de Jairo, ele quer ressuscitar você. Seja agora que tu estás morto, seja na eternidade, no último dia, como ele diz, eu quero estar lá para chamar o seu nome e você se levantar e vir até mim de novo. É isso que Jesus quer para a sua vida. Para que nós encerremos, eu quero deixar aqui 2 apelos. O primeiro aqui, como nós como igreja,
como igreja do Senhor, tenhamos a mesma fome que Jesus teve junto àquele poço de Jacó, lá com a mulher samaritana. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer a vontade de Deus. Antes mesmo de comer, eu quero fazer a vontade de Deus. A igreja tem que ter isso. Nós estamos nesse ano de avivamento aqui na igreja, e avivamento é esse. Eu não posso parar para nada porque eu quero aquilo que Deus quer. Essa é a ligação familiar mais permanente que existe. Eu quero o que tu queres. E o segundo é que, se caso tu sentir no coração que ainda não faz parte da família de Deus, que tu faças como Jesus diz: creia naquele que o enviou e tenha a vida eterna.